Salve, salve, nação! Saudações! Queria eu estar aqui trazendo este vídeo para falar do jogo Flamengo e São Paulo, a volta do Brasileirão. Mas não, galera, vamos falar também, sabe do quê? De Pedro, de Matheus Gonçalves, Matheus Gonçalves indo para o Cruzeiro, Pedro não relacionado para o jogo contra o São Paulo. O que tá acontecendo, hein, cara? É só notícia ruim, pelo amor de Deus. Matheus Gonçalves sendo vendido por 3 milhões e meio de euros. Vou trazer tudo aqui para você daqui a pouquinho. Agora vamos acompanhar aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos Grupo Disney. Quero pedir o seu like, deixa o like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Vamos lá então ver aqui o que vai acontecer nesse programa. Vamos lá. Volta com a Equipe F, segundo assunto do programa, já falamos da decisão do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA no domingo nos Estados Unidos, retomada de Campeonato Brasileiro e o jogo mais aguardado entre Flamengo e São Paulo amanhã, 16 horas, no Maracanã. O assunto central envolvendo o Flamengo é, mais uma vez, o centroavante Pedro. Mais uma vez, por quê? Tivemos temas com o Pedro relacionados à não utilização praticamente dele no Mundial. Depois, o vazamento de notícias de que o Flamengo abriria mão do seu centroavante, chegando uma boa proposta. E a notícia de hoje, Giaodi, ele não está relacionado para esse jogo de amanhã. E as notícias que vêm do Rio de Janeiro dão conta de que o motivo é a postura do Pedro nos treinamentos, que teria desagradado ao Felipe Luiz. E aí, a gente já viu essa história, claro que com outras evidências, outros capítulos diferentes, com o Gabigol, um desgaste que acabou, depois de bastante tempo até, acarretando a saída do Gabigol do Flamengo indo pro Cruzeiro. Será que o Pedro não vai durar muito no Mengão? Cara, me assusta muito essa postura do Pedro, hein, cara? O Pedro que é um cara super gente boa, um cara que nunca deu problema, né? O que tá acontecendo, gente? Meu Deus! Pois é, Plihal, eu não sei se vai durar muito ou se não vai durar muito. Agora, eu sei que para o Felipe Luiz tomar essa decisão, e me parece pelas notícias que chegam que a decisão é dele e não é da diretoria e não tem a ver com um eventual mercado nem nada disso. Para o Felipe Luiz chegar a esse ponto é porque a coisa deve estar difícil ali. A gente imagina que para você chegar ao ponto de afastar o jogador, colocá-lo para treinar em separado, embora o Flamengo alegue que ele não estava treinando separadamente, ele diz que sim, ele está treinando separadamente no dia de hoje. Para você chegar nesse ponto, a gente imagina que o Felipe Luiz já tenha tentado outras coisas, já tenha falado com ele, já tenha pedido uma postura diferente. E aí chegou à conclusão de que precisava fazer isso. Se ele chega à conclusão de que precisa fazer isso, ele sabe que a coisa está num nível difícil, porque também se sabe que na hora que você toma uma decisão dessas, isso aí vai ser notícia em todo lugar. Você começa a gerar uma novela, uma grande, não vou dizer uma crise, mas você cria um caso que vai se estender até o momento em que isso seja resolvido, seja com o retorno dele ao time, seja com uma negociação. Então, eu acho que chama atenção isso, né? Eu acho que a coisa chegou num ponto, vamos dizer, insustentável. E, reforço, não é a primeira vez também que a gente ouve falar de uma postura não ideal. Davi Luiz falou lá atrás. Do Pedro, como... Que precisava ter mais vontade. Exato. Então, assim, também casa com episódios passados, com casos passados e como você disse. Galera, o Pedro não gosta de ficar na reserva, né? Lembra aquela confusão que teve na época do Sampaoli? Ele não queria ir aquecer, daí teve aquela confusão, aquela briga com o auxiliar do Sampaoli, né? Teve até soco na cara do Pedro. Porque ele não estava satisfeito, né, de ficar na reserva. E agora parece que está acontecendo a mesma coisa, hein? Eu acho que o Felipe Luiz reforça uma postura que ele já teve em relação ao Gabigol, né? Ele nunca afinou ali para o Gabigol na discussão sobre vai ficar no time, não vai ficar no time, vai ser titular, não vai ser titular. Tem aquela cena histórica, né, do Gabigol fazendo um gol depois que o Felipe Luiz tinha reclamado com ele dentro de campo. Aí o Gabigol vem meio que... E ele fala, vai, volta para...
né? Volta para jogar aí, vamos jogar, vai jogar futebol e tal. Então, assim, o Felipe Luiz parece também ter pulso nesse caso, como teve com o Gabigol. Se o destino vai ser o mesmo ou não, aí eu não sei. Zé, será que isso tudo que está acontecendo se resume, é um termo bem familiar a jogador de futebol, a nhaca do Pedro no dia a dia? Não. Tem muito mais coisas envolvidas aí, Plihal. Primeiro, a falta de oportunidade no Mundial. Né? As opções feitas pelo Felipe por conta do Mundial e por aquilo que o Pedro não poderia entregar. Sai do Brasil, todo mundo com a expectativa que Pedro titular, Pedro seleção, porque essa é a conversa que, quando você menciona o nome do Pedro, é o centroavante da seleção brasileira, é o centroavante com qualidade para jogar na seleção e tal. Existe uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro e o que nós vimos no Campeonato Mundial. É diferente. Mas intensidade, não é intensidade. Cada lugar tem a sua característica. O futebol inglês tem uma característica, o espanhol tem uma característica, o italiano tem uma característica, o alemão. Isso não quer dizer que o Brasil está atrás ou está à frente. Quer dizer que no Brasil a coisa é menos frenética. Ficaria mais fácil para o Pedro jogar. Menos intenso como se joga na Europa em relação àquilo que se esperava um pouco mais dos times brasileiros. E é fato, isso aí não... Nós vimos aí quando realmente os times europeus engataram a primeira, segunda, terceira e quarta, os times brasileiros ficaram até na terceira. E aí é uma coisa que já vinha sendo cobrada do Pedro lá atrás. Eu nem vou tocar no nome do Felipe Luiz. Paulo Souza, quando chega, fala que o Pedro tem que se movimentar mais, tem que ser mais participativo. E, querendo ou não, depois dessa conversa, o Pedro começou a ter uma mudança de postura, começou a participar um pouco mais, porque o Pedro, antes do Paulo Souza, em relação à movimentação, era pior ainda. Ele era aquele jogador de área, que parado, esperando a bola chegar para finalizar. Eu acho que assim, Plihal, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele ficou muito tempo fora. Foram 9 meses, né? Se não me engano, 7. Não sei se são 7 ou são 9 meses. Então, até você pegar o ritmo de novo... Tal, provavelmente 9, né? Até você pegar ritmo, confiança, conhecer... Você até pode colocar no ar os números do Pedro nessa tímida temporada de 2025. E jogar da mesma forma e no mesmo entrosamento demora um pouquinho. Depois veio o Mundial, aí o Felipe fez as opções justamente por conta desse tipo de jogo que se apresentou no Mundial. E aí o Pedro ficou para trás por conta do Wallace Rian. Aí você analisa as características do jogo em que o Wallace Rian entrou. Como eram? Qual era a finalidade e a função do Wallace Rian nesses jogos? Tanto contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que era para puxar contra-ataque, para explorar a velocidade. É porque o jogo pedia isso. No Mundial a mesma coisa. Eu acho que o Pedro deve ter falado o seguinte: sai de lá, vem aqui para jogar, não jogo. Não tive essa sequência que podia jogar. Não sei se... Eu tinha falado aqui já há algum tempo, acho que foi até com você no programa, na apresentação, que eu falei que o Felipe deveria chegar e conversar com o Pedro. Pedro, eu quero que você faça isso. Você deve ter feito isso. Você está no banco? Não sei, ninguém sabe. Plihal, a gente não sabe, a gente só vê... sem conversar, né, Zé? Então, mas eu acho que é assim, do próprio Pedro chegar, professor, o que está acontecendo? Por que eu não estou jogando? Olha, eu preciso que você participe um pouco mais, eu preciso que você seja mais intenso, que entregue sem a bola. Tem que existir essa, eu acho, né, pela ligação que o Felipe tem por ter jogado junto com o Pedro também nos últimos anos. Isso é um ponto. O outro ponto ele chega, o Boto, ingenuamente, me parece que falou que poderia liberar o Pedro. Né? Talvez a mensagem que o Mauro César Pereira recebeu tenha sido do Boto. Foi alguém da direção. A gente não pode afirmar que tenha sido... Cara, eu estou chegando à conclusão que o Boto fez de propósito para o Mauro César expor essa conversa. Porque tá dando liga agora, cara. Agora tá dando para entender o real motivo de ser vazado essa história toda, né? Porque, cara... A impressão que passa é que eles não querem mais contar com o Pedro. É o que eu, o que eu tô vendo aqui. Do Boto. Sim, mas estou dizendo, né? Aí, você imagina, o cara tá lá, era para jogar, não joga, vem aqui, o diretor manda recado aí, ou manda mensagem para jornalistas dizendo que pode liberar o Pedro. Aí o cara fala o quê? Então tá bom, então larga. Vou largar de vez?
Talvez tenha um empresário também que fala, ó, vem cá, vamos sentar, conversar e se é para sair, a gente sai. Você Seria precisa melhor, jogar. né, Zé? Seria melhor. Que largar nos treinos. Isso, até para porque evitar, daqui a um ano tem Copa do Mundo. para evitar esse tipo de coisa. Vocês acham que o Flamengo liberaria ou venderia o Pedro para algum clube brasileiro? Bom, vamos... Só terminar. O brasileiro não dá. Só terminar Ele já o... jogou 8 partidas. Já fez? Já. No brasileiro? No brasileiro. Só, Então, um abraço. só terminar só o último ponto. Existem... Toda a história tem 3 lados. Tem o lado do Felipe, tem o lado do Pedro e tem a verdade. O Felipe se pronunciou, não. Isso é uma coisa que foi passada. Certamente vai né? acontecer amanhã, Certamente vai depois acontecer do depois. jogo. Amanhã, depois do jogo. O Pedro se pronunciou? Também não. Então, assim, tem muitas especulações no ar. A gente não sabe realmente o que vai ser. Provavelmente amanhã o Felipe deve esclarecer toda a situação, como fez com o Gabigol na primeira e na segunda vez. Na primeira ele falou e na segunda ele falou, ó, agora conversa com a diretoria. Né? Agora a gente não sabe, mas eu listei aí algumas coisas que devem ter acontecido para ter esse tipo de situação. Eu só acho que, assim, olhando para a Copa do Mundo de clubes, para o Mundial, ele não pode ele pode se irritar com a mensagem do Boto, se é que foi do Boto, ele pode até se irritar ou se incomodar com poucos minutos no Campeonato Brasileiro depois da volta, mas olhando para a Copa do Mundo e para quando ele jogou e o quanto ele jogou, acho que o Pedro não pode reclamar de nada. Porque aí você vai ver... Começa o jogo contra o Los Angeles, Exato, né? Exato. Ele jogou quando ele tinha que jogar, quando ele poderia jogar. Ele jogou contra o Esperance e contra o Los Angeles, né? Como titular. Tinha muita gente cogitando. E não foi bem. Então, e não justificou a presença dele durante quase que o jogo todo. Claro. Alguém defenderia escalar o Pedro contra o Bayern de Munique? Não faria sentido nenhum. Estava se cogitando não escalar o Arrascaeta. Mais longe. Imagina o Pedro. No segundo tempo, com o time perdendo, a gente não pensava no nome do Pedro. Não, e não tinha que pensar. Então, acho que assim, as escolhas do Felipe Luiz no Mundial, elas estão absolutamente corretas. Para mim, está tudo bem. E não poderiam ser, as escolhas do Felipe Luiz, não poderiam ser motivo para ele voltar dessa maneira, com essa postura. Se é que foi isso, porque, como disse o Zé, ninguém falou nada até agora, né? Mas acho que amanhã o Felipe Luiz vai falar. E deve falar algo nessa linha, ainda que não com essas palavras. É difícil falar num Flamengo desfigurado, porque o Flamengo tem muitas opções, é recheadíssimo de opções. Mas será um Flamengo já sem Pulgar, operado, já sem Gerson, talvez para sempre. Talvez não, para sempre. Né? De repente o cara pode voltar mais para frente. Já retornou para o clube, pode acontecer de novo. Sem o Pedro, olha lá, o provável Flamengo, com Rossi, Wesley ou Varela. Eu quero saber daqui a pouquinho do Jean Oddi se esse papo de Wesley na Roma realmente tem muito fundamento, partindo do noticiário italiano. Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho de la Cruz, Plata, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o Flamengo cheio de desfalques. E tem uma outra notícia de hoje, né? De que o Matheus Gonçalves, ao que tudo indica, irá para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros. O Matheus Gonçalves, que já teve momentos muito legais, inclusive nessa temporada, mas que também no Mundial praticamente não foi aproveitado, né? Não entrou em campo. O Wesley, Jean. Cara, se é o Palmeiras, venderia o Matheus Gonçalves 10 vezes mais caro, cara. O Flamengo não sabe lidar com a base mesmo. Fica ou vai embora? O Wesley, assim, as notícias que rolam na Itália, que assim, o Gasperini pediu prioridade praticamente na contratação do Wesley. Aliás, 2 brasileiros seriam as prioridades dele. O Wesley para a lateral direita e o Richard Rios para o meio campo. As notícias na Itália, e dia a dia se fala desses 2 nomes, possivelmente como reforços da Roma, sempre dão conta de que as negociações com o Wesley estão mais avançadas, de que com Wesley a coisa está mais próxima e que... O Gasperini o queria desde a Atalanta, né? Exatamente. Ele estava ali na cara do gol, na porta do avião. Exatamente. Então, acho que assim, em relação ao Wesley, parece que realmente a coisa andou, a coisa está próxima de acontecer. Em relação ao Richard Rios, nem tanto, embora a Roma cogite fazer uma oferta de 30 milhões de euros. Essa é a diferença. Richard Rios saiu do Flamengo de graça, né? Por dinheiro de pinga, né? Agora, o Palmeiras está recusando uma proposta de 30 milhões de euros pelo Richard Rios. Essa é a diferença, cara. As negociações, a visão,
Agora o Matheus Gonçalves, 3 milhões e meio de euros. Eu sei que é 50%, mas é muito barato, galera. Ele é muito bom de bola. Se esse menino for pro Cruzeiro, ele vai arrebentar lá. Depois vocês vão ver. Por quanto que ele será vendido depois? Em relação ao Wesley, fala-se em 25, e aí tem uma questão de bônus e percentual de revenda. Seria isso, de novo, segundo o noticiário italiano, seria isso que estaria ainda pegando, né? A definição de um eventual percentual de revenda para o Flamengo, no caso da venda do Wesley depois, e essa possibilidade de bônus e tudo mais, de acordo com objetivos. Acho, né, que a coisa deve acontecer em relação ao Wesley. O Richard Rios é diferente, acho que não. Características totalmente diferentes das do Varela, Zé, mas você acha que é um prejuízo muito grande essa troca? Se o Varela... Se o Wesley for negociado, o Varela vai ser titular absoluto. Embora o Varela seja muito utilizado pelo Felipe Luiz. E o Varela com o Felipe Luiz jogou bem, né? Ele fez algumas partidas contra o Palmeiras. Os dois lados, né? Nos dois lados, contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Começou como lateral, depois veio pro meio, né? Jogou bem também. Eu acho que nós estamos vendo uma possível mudança nas peças, né? Porque tem também o interesse no Léo Ortiz. Sim. Né? Tem alguns jogadores que podem sair aí. Assim, Plihal, eu acho que o Wesley tem que aproveitar agora para vender. Eu acho que ele chegou no ápice da evolução dele. O teto é esse aí, você dentro do futebol brasileiro. Dentro do futebol brasileiro, ele chegou no ápice. Ele precisa, talvez, né, chegando na Roma com o Gasperini ou qualquer outro clube europeu, aí ele vai evoluir um pouco mais em relação a como ser humano, como jogador, que acho que é um processo natural da vida de qualquer jogador, de qualquer profissional. Eu não sei se, por exemplo, para mim, ele não repetiu as atuações que o levaram à seleção brasileira. Sim. Para mim, depois que ele foi para a seleção... O grande momento do Wesley foi a reta final da temporada passada, especialmente na Copa do Brasil. Sim, e isso quando quando o Felipe Luiz volta, né? Ele já vinha bem no final do time. Mas ele estava meio esquecido e ele só não foi para a Atalanta porque não deu certo um documento, né? Pelo menos isso era o que eles estavam dizendo. A Atalanta acabou depois contratando o Quadrado, porque saía mais barato, que era um jogador já... Assim, eu acho que deveria vender. Vende, aproveita o Varela e com isso o Flamengo provavelmente o Flamengo já tem mapeado outros jogadores na posição e vai contratar e vai reformar. Reformular o elenco. Mas rapidinho mesmo, 30 segundos cada um. Surpreende a vocês o Flamengo abrindo mão tão facilmente do Matheus Gonçalves? Aí tem outras questões que eu acho que estão pesando. Pode ter coisa que a gente não sabe. Comportamentais, de repente? Não, acho que é isso. Eu acho. O que você acha, Jean? Então, se for isso, acho que não tem nenhuma discussão. Porque tá muito fácil, né? Exato, tá fácil para um jogador que tem qualidade, que a gente sabe que tem qualidade. O Flamengo não é um time que precisa vender e acho que são vendas... mais jovem, né? Exato. Mas tudo bem, também é um time que já vendeu jogadores jovens, como o Palmeiras vende jogadores jovens. Então, assim, a gente sabe que mesmo os times que não precisam vender, às vezes vendem os jovens para poder manter os seus medalhões, os seus caras que têm salários mais altos. Então, pode até fazer parte de um plano, mas acho que não seria o normal e aí talvez tenham essas questões que o Zé cita. Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui pelo Matheus Gonçalves. Quero fazer uma pergunta para você. Você venderia o Matheus Gonçalves, sim ou não? Por esse valor aqui, ó, 50%, tá? 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Eu não venderia, cara. Eu não venderia. Escreve o que eu vou falar aqui. O Matheus Gonçalves, o Léo Jardim, lá no Cruzeiro, ele pediu o Matheus Gonçalves porque ele está encantado com o futebol dele. Se ele for titular lá, cara, esse rapaz, daqui a 6 meses, 1 ano, ele vai multiplicar o seu valor. Ele será vendido por mais de 20 milhões de euros fácil. Fácil. Anota o que eu tô falando. Só que no Flamengo, cara, eles não têm chance. A base não tem chance. É um milagre o Wallace Ian está tendo chance. É um milagre, cara. O Everton Araújo às vezes joga, mas muitos jogadores nossos não têm chance e não são valorizados. O Palmeiras vende muito bem a sua base. Já o Flamengo, poxa, é uma decepção. Minha percepção, minha opinião, respeito quem pensa diferente, tá? Estamos aqui para discutir sobre isso.
Bem, galera, é o seguinte, ó, Flamengo e Cruzeiro estão próximos de um acordo por Matheus Gonçalves. Os cariocas aceitaram uma proposta de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos e agora discutem a forma de pagamento com os mineiros. O jogador já acertou as bases salariais e deu ok para a transferência. É lógico, né? É lógico que ele quer sair, ele não tem chance, ele não joga. Até na Copa do Brasil, que era só reserva, ele não teve chance. Eu nem lembro se ele entrou ou não naquele jogo, mas de titular não foi não. Matheus Gonçalves tem só 19 anos, cara. Vem recebendo poucas oportunidades no time principal e chegou a pedir para jogar no Sub-20. Ele jogou ontem, fez 2 golaços. Foi muito bem ontem contra o Botafogo, né? O gol tá aqui, ó. Não vou mostrar não, mas o gol tá aqui, ó. A contratação é um pedido do treinador português Leonardo Jardim, que se diz encantado com a capacidade do jovem rubro-negro. Na Toca da Raposa, Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, com quem atuou no Flamengo. A expectativa das partes é de que o acerto... Deixa eu pausar aqui. A expectativa das partes é de que o acerto seja sacramentado em breve. A proposta inicial do Cruzeiro é de 3,5 milhões por 70%. O Flamengo não aceitou e eles estão negociando esse valor por 50%, tá? Chegando num total, né? Depois eu vou explicar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Tratado como uma joia no Flamengo, Matheus Gonçalves estreou no time profissional na reta final do Brasileirão de 2022, então com 17 anos. No segundo semestre de 2023, chegou a ser emprestado ao Bragantino e jogou bem no Bragantino, tá, galera? Jogou bem. Lá ele disputou 13 partidas. Voltou ao Flamengo no início de 2024 e desde então marcou 4 gols em 36 jogos pelo time principal. Só que ele entra poucos minutos, tá? Ele marcou 4 gols, mas ele entra poucos minutos. E o Pedro, cara, o Pedro é uma incógnita, né? O que tá acontecendo? Eu não sei nem o que falar porque a gente não sabe. Eu não tô lá dentro, ninguém tá lá dentro. Só o Felipe Luiz e a comissão técnica sabe o que tá acontecendo lá, né? Fora da lista de relacionados para enfrentar o São Paulo. A comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos. Isso aqui não diz muita coisa, né? O que pode ser? Tá com má vontade, não quer treinar, não está obedecendo a tática do treino? O que tá acontecendo? Só sei que ele tá fora, cara. Poxa vida, eu já fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso aqui, coloquei no outro canal. Tô bem chateado com essa situação. Cara, eu sou muito fã do Pedro. Ele é muito ídolo. Poxa, um cara tão gente boa, né, cara? Será que ele causa confusão? Não é possível um negócio desse, cara. Será que ele não está respeitando? É incrível, né? É até difícil de falar sobre uma coisa que a gente não sabe, né? Tá aí. Chateado pra caramba com isso aqui, cara. Tomara que essas coisas não entrem em campo amanhã, né? O Flamengo joga um jogo bem importante, né? Contra o São Paulo, defendendo a liderança do Brasileirão. O Flamengo é líder com um jogo a menos que Cruzeiro, que Bragantino. E é isso. Valeu, galera. Comente aqui, fique à vontade. Mas é muito estranha toda essa situação, né? Só falta agora sair Wesley, que deve sair por 25 milhões de euros. Eu acho que tem que aceitar essa proposta, porque o Wesley já esteve no momento melhor, deu uma queda depois que o Varela começou a jogar e teve uma sequência. O Wesley deu uma queda, né, de rendimento. Então acho que está na hora de vender, sim. Não pode perder uma proposta dessa, não. 25 milhões de euros é muita grana e tem que vender. O Wallace Ian, segundo informações, se chegar uma proposta de 15 a 25 milhões, o Flamengo também vai abrir negociação pelo Wallace Ian. Eu acho que teria que ter mais calma com esses meninos, cara. São joias. Teria que lapidar melhor, vender melhor. É o que eu acho. Valeu, galera. Tamo juntos. Fui.